Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, a partir do verso 7. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, a partir do verso 7. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, a partir do verso 7. Hoje nós vamos estar falando, sobre o rei, a expansão desse reino, a invasão dos territórios inimigos. Se um reino precisa crescer, ele precisa invadir outros reinos, e o Evangelho é justamente isso, Jesus Cristo, expandindo o seu reino. Nós vamos ver no texto características da presença deste reino, como também a convocação de súditos. Súditos que, além de participarem deste reino, são convocados para uma missão gloriosa. Uma missão gloriosa que é a de obedecer às ordens deste rei, cumprindo também com esse projeto de expansão do reino. Obedecendo a ordem do rei e pregando de maneira fiel a sua palavra. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite, a partir do texto. Todos os temas que eu proponho são apenas ideias tiradas do próprio texto, para que o tema dê assim uma ideia daquilo que eu quero que fique gravado no coração da igreja, tá bom? Mas não quer dizer que o tema que eu proponho é o único possível para o texto, não. Uma coisa que eu tenho ensinado é que o pregador tem que ser submisso ao texto. O texto tem que trazer a palavra de Deus à igreja. Então é apenas uma proposta, um recurso didático para que os irmãos possam entender melhor qual é a minha linha de pensamento nessa noite. Pois bem, então nós vemos um rei que vai caminhando, o território inimigo está sendo invadido e mais súditos estão sendo convocados. Então com esse tema em mente, leiamos o texto, certo? Marcos capítulo 3, a partir do verso 7. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, e de Jerusalém e da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou aos discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho do Deus vivo. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte, e os que ele mesmo quis, e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. E os 12 que designou foram Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e por último, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Muito bem. Então, como eu propus aos irmãos, nós vemos Jesus aqui trabalhando pela expansão do seu reino.
né? Como eu já disse em outras oportunidades, Marcos é o evangelho que mostra um Cristo em ação, né? O texto sempre dizia, ele saiu de um lugar para outro e levantando-se foi para. É um evangelho que mostra sempre Jesus, né? Não que os outros também não mostrem, mas Marcos, por ser um evangelho mais curto, ele vai estar sempre mostrando isso, Jesus saindo de um lugar para o outro, um Cristo sempre em ação. E nós temos aqui um rei que está trabalhando ativamente pela expansão do seu reino. Jesus, em algumas oportunidades, ele olhando para os seus discípulos e também se dirigindo às multidões, ele afirmou em vários momentos: é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Para os judeus, esse era um tema complicado, porque os judeus, eles tinham uma visão de reino de Deus, eles tinham uma visão de implantação do reino de Deus, quando o Messias se manifestasse, diferente dessa apresentada por Jesus. Os judeus esperavam um reino terrestre, um reino que seria conquistado através da força. O Messias iria subjugar os inimigos de Israel e trazer Israel de novo à primazia. Esta era a ideia dos judeus de reino. O Messias se manifestaria, os inimigos de Israel seriam derrotados e Israel seria devolvido ou devolvida à sua posição de proeminência. Jesus afirma que o reino dos céus chegou. O reino dos céus era manifesto ou está sendo manifestado aos homens. Obviamente, de maneira diferente daquelas que os judeus imaginavam ou esperavam. Os judeus esperavam um Messias político, um Messias que vinha liderar um exército, né, que promoveria a guerra contra os inimigos de Israel e restabeleceria e implantaria um reino a partir de Israel. Estou citando isso para os irmãos, para que os irmãos entendam a dificuldade dos judeus, quando Jesus dizia que o reino dos céus havia chegado e se dizia o implantador desse reino. Dizia-se o Messias. Os judeus tinham dificuldade com essa afirmação do Cristo, porque eles não esperavam um Messias, na visão deles, entendam, um Messias fraco, um Messias que vinha para lidar com os pobres, um Messias que vinha falar de um reino de cunho espiritual. Não era esta a visão de reino que eles tinham. Por isso que eles não entendiam. Nós vemos indício disso, inclusive, na visão de João Batista. Quando João Batista, preso, ele manda perguntar se Jesus de fato era o Messias. Não é que João Batista estava vivendo uma crise na fé dele, não é que ele estava, como nós dizemos, como algumas pessoas gostam. Não, João Batista estava em dúvida, não é isto. É porque João Batista também tinha uma visão de reino, tinha uma manifestação de Messias muito focada na parte do exercer juízo. Que haverá um momento em que o Messias se manifestará para exercer juízo. Eu já ensinei aqui aos irmãos que o ministério do Messias se divide em três fases: encarnação, sofrimento e glorificação. Na primeira etapa, Cristo encarnou-se. Essa é a primeira manifestação do Messias. No prosseguimento do seu ministério messiânico, era necessário que o Messias sofresse. Era isso que os judeus não entendiam. Jesus veio implantar um reino, mas para que esse reino fosse implantado, ou para que esteja sendo implantado, Jesus teria que obrigatoriamente morrer pelo seu povo, pagar o preço do seu povo. E eles não entenderam isso. E João Batista, quando ele manda perguntar se Jesus de fato era o Cristo, é porque João Batista estava tendo dificuldades com esta visão espiritual do reino. João Batista queria logo que o juízo sendo exercido, né? Os infiéis sendo castigados, enfim. Haverá esse momento. A Bíblia nos afirma que quando Cristo voltar novamente a este mundo, ele vem para exercer juízo.
algumas pessoas equivocadamente brincam, zombam, chacotam. Se fizeram isso com Jesus quando ele veio, imagine quando ele voltar, o que não farão com ele? Ao dedo. Jesus deixou-se ser morto. Jesus veio a este mundo justamente com esse objetivo, pagar o preço pela sua igreja. Momentos antes ali da sua crucificação, quando Pedro esboça uma reação contra os homens que vinham pegar Jesus, Jesus disse: não, Pedro, não. E o próprio Cristo afirma: se eu quisesse, eu pediria ao Pai e ele enviaria anjos não, mas é a minha vontade. É o projeto do meu Pai que eu padeça pelo meu povo. Então o sofrimento fazia parte do ministério do Messias. E os judeus não entendiam isso. Mas nesse texto aqui, nós vemos aqui evidências claras da presença do reino de Deus e da expansão desse reino. Nós vamos ver aqui coisas que acontecem, fatos que são provas inequívocas de que o rei chegou e de que o seu reino está sendo implantado. Se os irmãos perceberam, no texto que nós lemos, o texto vai dizer que muitas pessoas iam até o Cristo. E ele fazia o que com essas pessoas? Curava o que? Curava as suas enfermidades. E aqui é importante explicar isso aqui aos irmãos. É importante explicar aqui isso aqui a vocês. Estas curas, obviamente, elas têm como objetivo, abençoar a vida daquelas pessoas. O nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é verdade? Então, todas essas pessoas que iam até o Cristo e eram por eles abençoadas, claro que Deus é glorificado através dessas curas. Mas a prioridade, o objetivo principal dessas curas era apontar para aquele que estava fazendo as curas. Era para despertar naquelas pessoas, era para despertar naquele público o entendimento de que se aquele homem estava curando, ele não era mais um, ele não era qualquer um, ele era alguém que tinha autoridade para afirmar de si mesmo o que ele dizia. Quando Cristo dizia: eu sou o Messias, esses milagres que estão sendo operados aqui apontam para esta verdade, de que aquelas pessoas não estavam diante de um qualquer, não estavam diante de mais um líder religioso, não estavam diante de apenas de mais um pregador. Não é isto. Esses milagres apontam para alguém que veio inaugurar, implantar uma nova fase no reino de Deus. E é importante a igreja entender isso, porque há muita confusão. A igreja evangélica, a partir destes textos aqui, querem prometer às pessoas que todas que busquem uma igreja, que busquem um pastor, que busquem uma nomenclatura que é muito usada aí hoje em dia, que busque determinado ministério, por mais estranho que isso pareça, que elas, a exemplo dessas pessoas, também receberão o mesmo tipo de cura. Isso não é verdade, gente. Eu tenho que ser honesto com vocês. Não teria nenhum problema de poder pregar isso para as pessoas. Olha, todos que vierem até esta igreja serão curados, mas a Bíblia não me autoriza a fazer isso. Nós estamos aqui diante de um fato histórico que aponta para alguém maior. Isso não quer dizer, preste atenção no que eu vou dizer agora, isso não quer dizer que Deus não cure, Deus cura. Isso não quer dizer que Deus não continue operando milagres, continua. Quem sou eu para dizer se Deus pode ou não fazer alguma coisa? Mas o que nós vamos ver a partir da análise dos evangelhos é que esses milagres apontavam para o Cristo. Daqui a pouco nós vamos ver Cristo separando um grupo e dando autoridade a este grupo, para que a partir dos milagres que também seriam realizados por estes,
as pessoas poderiam chegar à seguinte conclusão: não, estes estão sob a autoridade daquele que se autoproclama Messias. Você pode estar me perguntando, mas pastor, nós também não necessitamos dos mesmos milagres? Nós também não precisamos que isso aconteça no nosso meio para que as pessoas creiam que de fato somos seguidores de Cristo, para que as pessoas de fato creiam que estamos debaixo da autoridade dele? Não. Pela simples análise do texto, milagres, curas, atender ao homem nas suas necessidades não garante a salvação de ninguém. O próprio texto aqui nos afirma que havia o que atrás de Jesus? O que é que ia atrás de Jesus? Está aqui no texto. Grandes. Mas o próprio autor do Evangelho vai dizer que eles buscavam a Jesus não por entender quem Jesus era, não por reconhecer em Jesus o Messias, não por reconhecer que ele é o implantador do seu reino. Não é isto. O texto é muito claro em dizer que eles iam até Jesus por causa das coisas que ele fazia. E aqui é importante nós vermos duas características importantes do texto. Nós temos um Cristo, um rei, que através dos seus atos evidenciam a presença do reino. Isso é verdade. Mas nós também vemos a partir desses atos que muitos iam em busca do Cristo, não por causa do Cristo, mas por causa daquilo que ele podia fazer. E aqui cabe uma reflexão para nós nesta noite. Nós temos que servir a Cristo pelo que ele é. A minha adoração está baseada naquilo que Cristo fez na cruz. Ela não pode ser uma relação de barganha, onde eu sirvo ao Cristo na expectativa de que ele vai atender os desejos do meu coração. Então é uma relação honesta. Isso é uma relação que nós classificamos como uma relação de interesse. E obviamente, meus irmãos, por que essas multidões iam atrás do Cristo? Porque todo mundo gosta de soluções rápidas para os seus problemas. Quem é que não gosta? Quem é que está sentindo uma dor e alguém diz assim: olha, se você fizer tal coisa, a dor vai parar na hora. Você vai fazer ou não? Vai fazer. Quem de nós que está enfrentando um problema e chega alguém e diz: olha, se você fizer tal coisa, esse teu problema vai ser resolvido? Obviamente. Essa é uma mensagem que atrai, é uma mensagem que seduz a muitos, que convence a muitos. Por que os templos evangélicos estão lotados? Por quê? Porque a mensagem tem sido pregada a partir desta premissa: vamos oferecer às pessoas o que elas querem. Vamos oferecer resoluções práticas e rápidas para os seus problemas. Venha até aqui à frente, eu vou colocar a mão na sua cabeça, vou orar e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Quem é que não quer um negócio desse? Quem é que não quer um negócio desse? Por isso que isso é um tipo de mensagem que atrai a muitos, e aqui não era diferente. Muitos estavam indo em busca do Cristo por causa do que ele podia fazer. Não eram pessoas que queriam ter uma relação de compromisso com esse Cristo. Em muitos momentos da nossa vida, meus irmãos, Cristo não vai atender os nossos pedidos. Em muitos momentos da nossa vida, Cristo nos deixará passar por dificuldades. Em vários momentos da nossa caminhada cristã, inclusive isso será o modo de Deus agir sobre as nossas vidas. É muito fácil atrair as pessoas oferecendo a elas o que elas querem. O Jesus enfrentava tanta dificuldade com isso, com essas multidões,
que ele avisou aqui os discípulos, né? Deixe pronto o quê? Um barco. Né? Porque qualquer coisa, se a multidão o apertasse demais, a única rota de fuga seria ir para o mar. Né? Mas em outro texto nós vamos ver lá, né? Aquela multidão, sabendo que ele tinha pego o barco, e pegaram os barcos também, foram atrás do Cristo pelo que ele é? Não, foram atrás porque queriam receber mais coisas. E o próprio Cristo disse isso a elas: olha, você com Jesus, quando encontra no outro dia as mesmas pessoas que estavam presentes na multidão anterior, ele diz: olha, vocês estão aqui porque ontem eu dei pão e peixe para vocês. Muitos evangélicos, muitos cristãos têm desenvolvido essa relação com Deus. Servem ao Cristo a partir do momento em que lhe é dado pão e peixe. Pão e peixe. Mas nós estamos diante de um texto belíssimo. Belíssimo. O motivo dessas pessoas irem até o Cristo, porque no verso 10 a Bíblia diz o seguinte, veja aí: pois curava muitos, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Então nós temos aqui uma evidência clara de que o reino de Deus é chegado até os homens. O rei está lá, né? E inclusive curando as pessoas. Né? É claro que aqui é importante eu dizer para a igreja que, obviamente, é muito bom ter uma enfermidade curada. Né? Eu sei disso como ninguém. Como é bom a graça de Deus sendo derramada sobre a vida de alguém e promovendo a cura de uma enfermidade. Né? É muito bom quando isso acontece. Louvado seja o Senhor por isso. Mas eu quero afirmar aos irmãos nessa noite que o maior milagre que Deus pode realizar, a maior enfermidade que nós precisamos rogar ao Senhor que Ele esteja curando, é a enfermidade da alma, é a enfermidade da nossa natureza pecaminosa, é esta natureza que precisa ser tocada. Muitos destes que comeram do pão, que comeram dos peixes, que viram esses milagres, que foram testemunhas oculares dessas curas, alguns deles que inclusive foram curados. Foram curados de problemas temporais, de problemas urgentes, mas não foram curados do seu problema eterno. Eu posso ter uma enfermidade curada agora, mas ainda assim isso não me torna imune à morte. Eu sempre digo, né? Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu, né? Então, o maior milagre realizado na vida de Lázaro não foi nem a ressurreição, mas o novo nascimento produzido pelo Espírito do Senhor na vida daquele homem. Mas nós estamos diante de um rei que cura as pessoas. Aí, pastor, por que então o Senhor não faz o mesmo, pastor? Vamos começar a pregar aqui na nossa igreja. Vamos começar a convidar as pessoas a dizer que se elas vierem para a nossa igreja, elas também serão curadas. Eu não estou autorizado, irmãos, a fazer esse tipo de convite. Não estou. Nós vamos ver a partir desse texto que Jesus tinha autoridade para fazer esse tipo de milagre. E ele, numa atitude muito assim, que eu digo, muito limitadora, ele chama um grupo e outorga autoridade a este grupo. Nós vamos ver, a partir de uma simples leitura do texto, que não eram todos os discípulos de Jesus que operavam milagres. Essa autoridade imputada pelo Cristo não foi dada a todos, mas a um grupo específico. No texto aqui ele chamou quantos? 12. E nós vemos o surgimento aqui do colégio apostólico. Homens que de fato sobre eles houve um agir poderoso de Deus. Houve uma manifestação maior de sinais e prodígios que não houve em outras pessoas. Mas por que isso? Porque Deus queria, Jesus, a partir desta imputação de autoridade, queria destacar aqueles homens como representantes seus ali. Isso tinha importância para a edificação da igreja, porque nós vamos ver depois os próprios escritos de Paulo, o próprio Novo Testamento, dizendo que nós estamos fundamentados nos apóstolos. Por isso que a nossa pregação, ela inclusive precisa ser apostólica.
A nossa mensagem precisa ser uma mensagem igual à mensagem dos apóstolos. Amém. Mas o texto não vai dizer que todos os discípulos de Jesus curavam. O texto não vai dizer, não nos autoriza a prometer isso a todos. O que nós podemos fazer é o que Jesus nos ensina. Que nós devemos orar ao Pai, pedindo que o que se cumpra na vida das pessoas? A vontade dEle. A vontade dEle. Obviamente, o que é que nós fazemos aqui todos os domingos? Oramos pelos enfermos. Mas prometemos a eles que eles vão ser curados? Não prometemos porque não podemos. O que nós podemos fazer é rogar ao Senhor: Senhor, que a tua vontade se cumpra na vida do teu filho, se for da tua vontade, que tu o cure para a glória do teu santo nome. Mas nós estamos diante aqui de um texto para mostrar que não era mais um pregador, não era apenas mais uma autoridade religiosa, era alguém que esses sinais apontavam para o seu ministério messiânico. O Evangelho de João diz isso, e estes sinais foram escritos, estes sinais foram registrados, para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Messias. Então nós estamos aqui diante de uma clara evidência de que o reino de Deus é chegado. E há vários textos na Bíblia mostrando que esse reino começa pequenininho, mas ele vai o quê? Crescendo. Na pastoral que eu coloquei aqui no boletim para os irmãos, o texto trabalha duas parábolas. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Duas parábolas, rapidamente, gente, eu não vou explicar as parábolas, são exemplos. Parábolas que falam de algo que começa bem pequenininho, mas vai o quê? Crescendo, 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 crescendo. E é isso que acontece com esse reino, que está sendo manifesto através do Cristo. Um reino que começa ali pequeno, naquela região, com poucas pessoas, mas que ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Tanto que hoje nós somos resultado da expansão desse reino. Esta igreja aqui existe porque o rei continua caminhando e continua expandindo o seu reino. Amém. Esta igreja aqui existe porque lá ele começou a implantar esse reino. Lá ele começou a agir de maneira poderosa, intervindo ativamente para que o seu reino atingisse pessoas. Por isso o Evangelho é justamente isto: o reino crescendo, o reino sendo expandido e pessoas sendo abençoadas. Esta é uma visão gloriosa, meus irmãos. É um rei numa marcha triunfal. E ele vai invadindo, e ele vai abençoando, e ele vai derrotando os seus inimigos. E a multidão que vem atrás dele só vai o quê? Crescendo. Louvado seja o Senhor, porque Ele, em sua graça soberana, resolveu nos fazer participantes desse exército glorioso. Então, este rei ele está curando. O reino chegou, pessoas estão sendo abençoadas. Algo extremamente interessante no texto, que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Algo extremamente interessante no texto. Olha aí para o verso 11. Olhe para o verso 11 da sua Bíblia. Também os espíritos imundos. Gente, isso aqui é extraordinário. Veja a autoridade deste rei. Veja como não estamos diante de qualquer um. Veja como esse alguém que se apresenta é diferente. Veja, verso 11. Também os espíritos imundos, quando o viam, faziam o quê? Prostravam-se. Será que tem autoridade? Será que é um rei de autoridade, irmãos? Meus irmãos, os espíritos imundos reconhecem a majestade desse que está à frente deles. O interessante, né, nós vemos aqui nesse texto também, é que o fato desse exclamar de espíritos imundos,
o fato dessa atitude de reverência diante do Cristo mostra justamente essa ideia de um rei que está expandindo o seu reino, e este reino está invadindo o território o quê? Inimigo. Quando Cristo, respondendo a Pedro, disse: olha, Pedro, eu edificarei a minha igreja e as portas não prevalecerão contra ela. O diabo, os espíritos imundos, todo o exército do inimigo não podem fazer absolutamente nada para impedir o crescimento do reino de Cristo. Nada! Por isso que a igreja não deve ter preocupação alguma com o diabo, com o que ele pode fazer. Não deve haver temor no nosso coração em relação a isso. A igreja tem um Senhor, a igreja tem um rei, e esse rei vai à frente da sua igreja. Se esse inimigo não pode nem sequer impedir que este rei invada o seu território e Jesus tome das suas mãos aquele que eram seus, quanto mais fazer alguma coisa contra a igreja de Jesus Cristo? Os irmãos acham que ele pode fazer alguma coisa? Nada! Por isso que a nossa caminhada com Deus, ela deve ser desenvolvida a partir do temor a Ele. Nós não temos que ter medo nenhum da ação do inimigo, do que o inimigo quer fazer, se ele quer me derrubar ou não. Isso para mim pouco importa. E nós temos crentes, né, que desenvolvem uma caminhada cristã preocupado com isso, né? Tudo é inimigo, não tudo é aquela preocupação, aquela neura, aquela vida de medo. Não devemos ter medo algum, porque maior é o que está em nós, irmãos. Eu não sirvo a qualquer um, eu não dobrei diante de qualquer um, eu não entreguei a minha vida a qualquer um, eu não sou súdito de qualquer um, eu sou súdito do rei mais poderoso do universo. Um rei que invade o território inimigo, e o rei lá do outro território não pode fazer nada. E ainda passa pela vergonha dos seus súditos olharem para o rei que está invadindo a sua terra e dizer: tu és o filho de Deus. Aqui está uma evidência muito clara da presença do reino de Deus. Por isso, o que essa igreja deve fazer? Para que o reino de Deus seja expandido aqui na terra, ela deve confiar em si mesma? Ela deve adulterar a mensagem do Evangelho? Não! Ela precisa crer com toda a força da sua alma de que Jesus é que produz o crescimento da sua igreja. O que essa igreja precisa fazer é orar, entregar ao Senhor a obra evangelística, a obra missionária, e pedir que o Senhor nos use como instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. É isso que essa igreja precisa fazer. Uma igreja, quando entende quem é o seu Senhor, quem é o seu Rei, isso produz nela uma atitude de coragem, uma atitude de ousadia. Nada pode nos impedir, ninguém pode nos deter. A igreja vai crescer, o reino vai ser implantado, porque Jesus está ao nosso lado. Glória a Deus. Jesus está ao nosso lado. Interessante que esse texto evidencia até por parte dos espíritos imundos. Veja que é algo interessante, igreja. Até os espíritos imundos reconhecem a majestade de quem está à frente deles. Isto nos traz uma aplicação muito prática nesse momento. A principal necessidade do homem, a minha principal necessidade, a sua principal necessidade é reconhecer a majestade do Cristo. Não fazer dele um curandeiro, não fazer dele apenas um resolvedor de problemas, não fazer dele alguém que você apenas o procura quando tem alguma coisa para pedir a ele. Não! Você precisa entender quem Cristo é, em sua majestade, em sua glória, e entender que ele não é mais um, ele não é qualquer um. Ele não é nosso amiguinho.
Ele não é o nosso escravo. Ele não é um empregado nosso que vai fazer aquilo que nós determinamos, não. Ele é o Senhor soberano, Ele é um rei, e Ele precisa ser adorado na beleza da sua majestade. As músicas precisam afirmar isso, as nossas orações precisam afirmar isso, os nossos cultos precisam ser expressões desta consciência. Cristo, o Rei, o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o nosso Rei. Amém. Verso 12. Mas Jesus lhes o quê? Diz, ó, interessante, né? Calados. Na televisão o povo faz entrevista, né? Vê como são fora da Bíblia. Enganadores, mercenários, ficam lá naquele teatro, entrevistando. Nada disso tem no Evangelho. Jesus nunca permitiu que os demônios ficassem falando. Ele sempre os repreendia severamente e mandava-os ficar calados. Reverência diante de Cristo. Vocês não estão diante de qualquer um. Às vezes tem gente que se reúne dentro de um lugar para escutar uma entrevista com o demônio. Já pensou o que é isso? Quem é você? Por que está fazendo isso? O que foi que tu fez? Meu Deus do céu. O reconhecimento por parte dos espíritos imundos da majestade daquele que estava à sua frente é outra prova inequívoca de que o reino de Deus era chegado. Interessante, quando Jesus vai expulsar lá os demônios do endemoniado de Gadara, os irmãos conhecem lá o texto, o texto diz que os demônios exclamaram a seguinte coisa: Jesus, Filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo? O que eu quero dizer com essa afirmação é que há uma consciência clara. Os evangelhos mostram isso, que os espíritos imundos reconhecem no Cristo essa autoridade e sabem que um dia este Cristo vem para exercer juízo. Vem para exercer juízo. Mas nós ainda estamos na fase da implantação desse reino. Esse reino ainda não é pleno. Ele está em prosseguimento. Começou lá com Jesus, com esses 12 homens. A história do cristianismo é belíssima. Eu convido os meus irmãos a estudarem acerca da história da expansão do cristianismo. É uma história maravilhosa. Como uma igreja que começa ali pequenininha. Eu falo dessa igreja neotestamentária, porque a igreja está presente de Gênesis a Apocalipse, mas é essa manifestação da igreja neotestamentária, desse pequeno grupo, que desse grupo, este rei se utiliza desses homens, e esse reino cresce, e milhões de pessoas estão sendo abençoadas até hoje. Esta igreja Evangélica Congregacional do Viana de Moura, é mais uma prova de que o reino de Deus continua sendo expandido. Nós somos a prova de que esse rei continua abençoando. Nós somos a prova de que esse rei continua ainda transformando vidas. Amém. O exército de Cristo só vai crescendo. O exército de Cristo só vai crescendo. E olha para mim. E felizes são aqueles que têm o privilégio de serem convocados para esse exército. Você foi convocado, meu irmão, para um exército glorioso, para um exército majestoso, para um exército vitorioso. À frente desse exército vai Jesus Cristo. Amém. Alguns foram convocados para receberem grandes privilégios, mas também grandes responsabilidades. Eu quero ler com meus irmãos, a partir do verso 13, o que Jesus faz. Outra manifestação. A primeira, ele cura enfermidades.
Outra é que os demônios, os espíritos imundos reconhecem a majestade daquele que está à sua frente. E terceira característica do texto, Jesus vai convocar alguns e vai dizer, olha, para que o meu reino seja expandido, vocês deverão fazer isto. Vejamos o que Cristo fez, e eu estou indo para a parte final da minha fala nesta noite. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então veja, esta palavra aqui agora não é dirigida à multidão. Esta palavra aqui, inclusive, não é dirigida nem a todos os seus discípulos. O texto vai dizer que Jesus chama quantos? 12. 12 homens vão ser separados. E veja o que é que vai acontecer. Verso 14. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar o quê? Qual era a principal missão desses homens? Pregar. Então o rei invade, o rei está sendo escondido, o rei está invadindo o território do inimigo, o rei está chamando pessoas que faziam parte do outro reino para o seu reino, e quando essas pessoas chegam até ele, eles então as enviam. O rei chegou até nós, o rei nos convocou, mas agora ele faz o que conosco? Nos envia. A fazer o que, irmãos? A pregar a sua palavra. Interessante que ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, verso 15, a exercer a autoridade de... E aqui, irmãos, claramente o que Jesus quer dizer é para que as pessoas atrelassem o ministério daqueles homens ao ministério do próprio Cristo. Porque aqueles homens, somente esses 12 aqui, nesse texto, teriam essa autoridade, para que as pessoas reconhecessem nele que eles estavam ali debaixo da autoridade do próprio Cristo. Esta é a função. Quer dizer que todos os crentes em todos os tempos terão a autoridade de expulsar demônios? Não! Não é isto. O texto é específico, dizer que a estes 12 foi dada esta autoridade. E aqui, irmãos, não há, você percebe que não há nenhuma ênfase no exorcismo. É apenas para que esses homens pudessem ser reconhecidos pelos outros como representantes deste reino que estava sendo implantado. Certo? E aqui o texto vai dizer, e designou os 12, e sai citando os nomes: Simão, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas. Esses 12 homens foram convocados para uma missão maior. Nós estamos aqui diante, como eu disse, do surgimento do colégio apostólico. Homens que sobre ele a igreja também cresceria a partir da autoridade deles. Você percebe claramente, né? Qual era a função dos apóstolos, qual era a importância deles para a igreja. Você vai perceber uma grande importância para a igreja. As pessoas se reportando aos apóstolos, os apóstolos como autoridade espiritual da igreja primitiva. E o que eu quero dizer aqui aos irmãos, aproveitando, é que os apóstolos foram estes: Paulo, né, e pronto. Depois nós temos aqui, né, Matias, que foi escolhido, né, para assumir o lugar de Judas, e depois Paulo, né? Depois disso, não temos mais apóstolos. Aí você pode estar pensando, mas pastor, e todos esses apóstolos aí, pastor, que tem na televisão? Todos, não tenho medo de afirmar, todos enganadores. Homens que atribuem a si mesmo um título que não lhes pertencem. Para ser apóstolo, tive que ter andado com Cristo, ter visto os milagres do Cristo e ter recebido do próprio Cristo
esta ordem ou esse título, tu és apóstolo, o próprio Cristo ter sido separado, como esses homens aqui, o próprio Cristo ter separado, isso aconteceu com esses homens? Não! São homens que não se contentam com o maior título que um crente pode receber, o título de servo. O maior título que um crente pode receber é o título de servo de Jesus Cristo. Amém. Não são. Devemos ter uma fé apostólica, sim, mas não podemos exigir a mesma manifestação de sinais que acompanharam aqueles homens. Não podemos. Pastor, então o que é que nós devemos aprender a partir desse texto? Duas coisas importantes eu quero colocar. Duas coisas importantes para encerrar a minha fala. O que é que nós podemos aprender a partir da leitura desse texto? Duas aplicações importantes. A primeira delas é que fazemos parte de um reino que está em plena expansão. Ponto. Reino este que foi iniciado por quem? Jesus Cristo. Reino este que não há a menor possibilidade que ele não seja vitorioso, que aqueles que fazem parte dele não saiam vitoriosos. Porque nós estamos ou somos liderados pelo Rei mais poderoso do universo. Certo? Ele cura a quem Ele quer. Ele abençoa quem Ele quer. Os demônios não lhe podem impedir. E Ele deu autoridade para a sua igreja. A igreja caminha debaixo dessa autoridade. Se nós olharmos para o mundo e olharmos o que está acontecendo, de fato, isso gera em nós um temor, muitas vezes gera no coração da igreja covardia. Mas se nós voltarmos os nossos olhos para o nosso Senhor e entendermos quem Ele é, isso irá produzir no coração dessa igreja uma atitude de coragem. Vamos prosseguir, porque nada e nem ninguém pode nos impedir. Amém, queridos? Amém. Segunda coisa muito importante. Precisamos ser humildes em reconhecermos que Deus não vai operar os mesmos milagres que operou por meio daqueles homens em nós. Não vai. Aqui eu não estou excluindo a possibilidade de que esses milagres aconteçam, viu, gente? Mais uma vez eu digo, Deus faz o que Ele quiser. E eu sou testemunha de que Deus ainda tem curado. E muito. Conheço pessoas que foram curadas do câncer. Conheço pessoas que foram curadas, que haviam sido desenganadas pelos médicos. E a igreja orou, e irmãos oraram, e essas pessoas foram curadas. Deus continua curando. Louvado seja o Senhor por isso. Mas nós temos que ser humildes e submissos. E reconhecemos que Deus não vai operar em nós do mesmo jeito que operava na vida daqueles homens. Mas isso não deve criar em nós um comportamento de incredulidade. Não, muito pelo contrário. Nós temos que ter uma fé baseada no que eles fizeram. Esses milagres são suficientes. O que Ele fez através dos apóstolos é mais do que suficiente para que creiamos. Saiamos às ruas proclamando as palavras do nosso glorioso Rei. O Rei está caminhando, o território inimigo está sendo invadido e muitos súditos estão sendo convocados. Você foi convocado, meu irmão. Assuma essa sua convocação. Viva de acordo com os princípios deste reino. Viva de acordo com as ordens dadas pelo Rei. Porque obedecer ao Rei deve ser a principal preocupação do súdito. O súdito é feliz a partir do momento que ele obedece ao seu Rei. Que essa igreja seja uma súdita obediente ao seu Rei. Amém, queridos? Amém. Que Deus nos abençoe.